Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma correção de prova da VUNESP, a prova de Várzea Paulista de Educação Infantil. Então é importante você analisar as provas após, né, a realização, para você conseguir aí ter um parâmetro de como que a banca pensa, como que os autores estão caindo, os que estão caindo mais. E eu queria aqui agradecer a todo mundo que manda mensagens. Teve uma mensagem bem bacana. Não vou falar o nome dela porque ela não me autorizou aqui, né? Nem pedi autorização. Então, mas ela mandou uma mensagem bem bacana dizendo que acertou 80% da prova, um resultado fantástico. E aí ela falou da importância dessas correções. É claro que o resultado é sempre do aluno, né? É o aluno que consegue fazer a prova, é ele que é o responsável pelo sucesso dele. Mas fiquei feliz aí da gente poder ter ajudado. Tá bom, gente? Se você quiser colaborar com o canal, você sabe aí, tem no descritivo. Agradecendo a todo mundo que ajuda. Pedindo desculpas um pouco pela minha voz, porque eu tô meio... Acho que a garganta deu uma rateada aqui, né? E, enfim, esse tempo doido, eu acabei ficando aí um pouco congestionado, vamos dizer assim. Bom, vamos lá, gente. Então, prova de Várzea Paulista. Eu achei que foi uma prova mais tranquila do que foi, por exemplo, a de Guarulhos, de infantil, né? Então, não foi complicada como a de Guarulhos. Começou com a Ribas, né, que tem caído demais na VUNESP, tá? E diz o seguinte: a criança pequena passa uma parte importante de seu dia na escola, que constitui assim um espaço fundamental em seu cuidado, formação e desenvolvimento. O ambiente escolar deve estar sempre concebido em função das necessidades da infância. Uma dessas necessidades, justificadas adequadamente de acordo com Jaume em Arribas, é a necessidade de, aí coloca lá, a descoberta, pois os estímulos ambientais enriquecem a experiência lúdica e o desenvolvimento infantil. Essa alternativa bem bacana, né? Bem bacana. Então, se eu estivesse fazendo a prova, eu já, marcava ali um asterisco, deixa eu ver as outras, né? Contenção. Aí entra naquela dica que eu falei, ó. Pois espaços bem restritos de exploração e circulação possibilitam um melhor desenvolvimento da criança. Lembra das minhas dicas? Restringiu, gente. Aqui, ó, restrição, né? Então, não é essa a alternativa, né? Lembra, eu falo sempre educação, pensar amplo. Aqui, ó, já começou restringindo o espaço da criança, a circulação. Higiene, pois as atividades que envolvem sujeira de tintas e areias em roupas e objetos sinalizam negligência do professor com a dimensão do cuidado. Nada a ver, né? Nada a ver. As crianças têm que mexer mesmo com tinta, com areia, com tudo isso. E aqui também restringiu um aspecto da higiene e não tem nada a ver. Concentração, pois a criança em mesa de trabalho individuais aprende melhor pela calma e silêncio de um ambiente organizado. Nossa, nós estamos falando de educação infantil, de interação, de atividades em grupo, de desenvolver ali as relações interpessoais, e aí nós vamos individualizar, separar as crianças. Silêncio não combina com a educação infantil, né? Liberdade, pois a exploração lúdica e autônoma não pode ser limitada por precauções com segurança. Nossa, então vai ser de qualquer jeito? Também não, né? Então, qual que é a alternativa? Gabarito letra A, né? Descoberta, que já dá uma ideia de amplitude, né? Descobrir é uma coisa, né, já mais ampla, pois os estímulos ambientais enriquecem a experiência lúdica e o desenvolvimento infantil. Letra A, uma questão que por eliminação, né, você conseguiria fazer aí. 27. Quanto ao desenvolvimento da motricidade infantil, Arribas observa que outra questão aí do Arribas e uma questão falando sobre motricidade que eu tenho chamado bastante atenção de vocês sobre o tema, né? A intervenção, ó, letra A, a intervenção do adulto é prejudicial, pois cada criança desenvolve a coordenação motora de acordo com sua especificidade natural e lúdica? Não, né?
Não, porque a intervenção do adulto é importante, o papel do professor. A preocupação com o desenvolvimento das habilidades do corpo na educação infantil acaba por restringir o desenvolvimento psíquico e cognitivo da criança? Nada a ver, né, gente? O que eu falo aí? A motricidade é super importante no desenvolvimento psíquico-cognitivo da criança. Eu falei disso lá no aulão. Então não tem nada de restringir aqui, ó. Já elimina B também. Percebe? Que se você souber alguns mecanismos aí, como eu falo, pensa na amplitude, se tiver a palavra restrito, você já olha com um olhar de atenção, e aí você vai conseguir eliminar várias questões. AC, ajudar a criança a conhecer seu corpo está na base de todo o trabalho de expressão corporal, que permite a identificação entre corpo, emoções, sentimentos e pensamentos. Questão boa essa, alternativa boa. Olha aqui os detalhes que eu falo para você começar a prestar atenção na hora que você vai fazer a prova. Ajudar a criança a conhecer seu corpo. Está na base de todo. Ó a palavra todo, né? Ó a amplitude aqui. Todo o trabalho de expressão corporal, que permite a identificação entre corpo, emoções, sentimentos e pensamentos. Olha como é amplo isso, né? É o corpo, é a emoção, é o sentimento, é o pensamento. Olha só, bacana essa aí. Eu marcava C. Mas vamos ver, aquilo que eu falo, nunca marque alternativa sem ler as outras, né? Porque de repente você se enganou em alguma coisa. Os professores devem propor atividades que envolvam o engatear, o andar e o correr, evitando o saltar e trepar, porque esse submete a criança ao risco desnecessário de queda. Não, né? Já limitou aqui. Você vai evitar a criança saltar? Não, né? Não, tomando cuidado, obviamente. Mas aqui, ó, limitou. Tá vendo como limitou aqui? Restringiu? É um desafio importante para a educação infantil. Ensinar a criança a conter e disciplinar seu corpo. Ó, conter, palavra restritiva. Seu corpo de modo a permanecer mais quieta e organizada. Né? Na educação infantil, essa ideia da criança quieta, parada ali, sem movimento, né? A educação infantil é o quê? A ludicidade, a brincadeira, a atividade, né? O movimento, a interação, tá? Então, gabarito realmente letra C. Duas questões que, se você tivesse essa ideia geral, mesmo sem conhecer a fundo o autor, né? A autora, você conseguiria responder, tá bom? Então vamos lá. Tô brigando aqui com a voz, gente. Ai, meu Deus do céu. A voz hoje não tá ajudando nada. O negócio tá sério aqui. Aí começa a falar muito também, né? Eu continuo dando aula, viu, gente? Tô dando aula, tô de férias de um cargo, mas tô trabalhando no outro. E aí a voz vai pro espaço, né? Gosto de falar bastante. 28. Uma professora de educação infantil propôs a seguinte atividade a seu grupo, composto por 3 a 4 alunos. Passeio e brincadeiras na praça próxima à escola, observação e coleta de folhas, pedras e outros materiais naturais no local, discussão e pesquisa sobre as formas de cores da natureza e criação de um painel coletivo a partir dos materiais coletados das descobertas do grupo. Olha que atividade legal, né, gente? Primeiro, desempareda a criança, né? Tira ela das paredes, dos muros. Tá propondo aí passeio e brincadeira, próximo à escola. Coletar folhas, pedras, discutir e pesquisar sobre isso. É uma atividade bastante completa aí, né? Que envolve lúdico, pesquisa, curiosidade, né? Muito bacana. A partir do debate de Machado acerca de abordagem triangular no ensino das artes e culturas visuais, né, em Barbosa e Cunha, 2010, assinale a alternativa que avalia e justifica corretamente a sequência didática descrita. Aí para você justificar, né, dentro dessa teoria aí da abordagem triangular do ensino das artes e culturas visuais. Aí a alternativa A, não atende aos critérios de abordagem triangular, porque ignora o eixo da leitura, uma vez que nenhuma obra de arte ou artistas são apresentados às crianças. Está correto isso, gente? Vamos ver.
não atende aos critérios da abordagem triangular, porque a atividade é desprovida de contextualização na medida que o passeio tem claro enfoque lúdico e de exploração. Atende aos critérios da abordagem triangular, pois os eixos da leitura, contextualização e produção são mobilizados ao longo da sequência, promovendo a experiência estética. E atende aos critérios de abordagem triangular, pois os eixos de forma, cor, luz, tríade fundamental do trabalho artístico e estético são mobilizados na atividade. E atende aos critérios de abordagem triangular, porém não se aplica ao ensino das artes e culturas visuais, mas às áreas de ciências naturais e matemática, pelo conteúdo trabalhado. Então vamos lá, gente, ó. Primeiro, o que eu comentei aqui com vocês? É uma atividade bastante completa, certo? Bastante completa, né? Por quê? Envolve aí atividade, além de desemparedar as crianças, que é importante na educação infantil, né? Quando a gente fala desemparedar, é tirar da sala de aula, né? Tem coleta, observação, pesquisa, né? Discussão, debate, pesquisa sobre cor, painel coletivo. Então, se ela é muito completa, não é que ela atende, né? Vamos lá, vamos combinar que ela atende. Não atende? Não, claro que atende, certo? Aí nós ficamos com 3 alternativas aqui para a gente escolher, né? Então já eliminamos 2. Olha que beleza, né? Já temos 3 aqui. Aí, vamos lá, qual seria a correta aqui, de acordo com a teoria? Atende os critérios de abordagem triangular, pois os eixos leitura, contextualização e produção são mobilizados ao longo da sequência, promovendo a experiência estética. E tá claro aqui, gente, olha lá, ela faz primeiro a coleta, né? Depois a discussão, depois a pesquisa sobre as formas da cor e da natureza, e aí finalmente aqui a criação de um painel coletivo. Portanto, está perfeito aqui, ó, letra C, ó, sequência perfeita, né? Portanto, não há dúvida aqui, letra C, tá, gente? Então, era uma questão que exigia um pouquinho, você dominar um pouquinho aí o conhecimento da abordagem triangular no ensino das artes e culturas visuais, né? Porque você poderia ficar em dúvida aqui, mas aqui está aqui, ó, detalhadamente, né? Porque ali tem leitura, tem pesquisa, tem leitura, tem contextualização, né? Tudo certinho. E a última a gente eliminaria porque tem sim a ver com o ensino das artes, né? Ela fala aqui, ó, cores da natureza. Olha aqui, ó, certo? Portanto, realmente é gabarito letra C de casa. Tudo bem? Ao discutir os projetos pedagógicos na educação infantil, Barbosa e Horn alertam que um grave problema que afeta a educação infantil é o calendário de festividades. Alguns meses do ano, as crianças ficam continuamente expostas àquilo que poderíamos chamar de indústria das festas. Atividades como confecção de orelhas de coelho de Páscoa ou caracterização das crianças como índios em 19 de abril, com pinturas corporais e cocares, são rejeitadas pelas autoras como exemplos de pedagogia dos projetos. Assinale a alternativa que justifica corretamente essa posição. Então vamos lá. Por que a pedagogia de projetos depende da imersão de longa duração para atingir seu propósito de conhecimento aprofundado a partir de um tema? Lembra que nós estamos falando aqui, né, das autoras aqui, Barbosa e Horn, e aí sobre a questão desse problema aí dos calendários de festividades e o que elas chamam de pedagogia de projetos, outro tema que cai bastante, né? Porque essas festividades expressam a cultura popular de massa, enquanto a pedagogia de projetos deve promover a cultura letrada e erudita. Então vamos lá, gente. Aqui, aquilo que eu falo, já restringiu, né? A escola tem que mostrar somente a cultura erudita e não valorizar a cultura popular? Claro que não. Claro que não, né? E a gente vem falando isso. É importante valorizar, tá na LDB, as questões locais, né, a cultura local, tá? Esqueci de comentar, né, gente? Porque a pedagogia de projetos depende da imersão de longa duração? Não, né, gente?
Não depende da imersão de longa duração. Você pode fazer um projeto, sim, de curto, médio prazo, sem nenhum problema, tá? Então, também não. Porque são conteúdos curriculares da escola tradicional que, por definição, não constituem objetos de interesse da pedagogia de projetos. Seria isso? Não, né, gente? Não é por isso. Não é por esse motivo, né? Porque você pode até explorar alguma coisa nesse sentido, mas não é porque é da escola tradicional, né? Não é isso. Porque as crianças usualmente não se engajam nessas atividades, sendo o prazer fundamental da aprendizagem significativa para os projetos. Também não tem nada a ver, porque muitas vezes as crianças se engajam sim, né? Se engajam sim. E aí, porque são práticas pedagógicas estereotipadas, sem significado, construído pelos sujeitos e com conteúdos propostos de modo fragmentado e simplório. Aqui sim é o gabarito da questão, gente. Era uma questão um pouquinho mais difícil? Sim, né? Então, porque as autoras realmente vão falar desses estereótipos, né? Coelhinho da Páscoa, e aí é meio descontextualizado. Essa é a crítica dela. Por que, por exemplo, não pode ser aqui por que a D não, né? A D não, aqui ó, a C que fala aqui, ó, não constitui. Claro que você pode dar algum significado a alguma dessas datas, sim, desde que seja construído, sem esses estereótipos, né? Então é isso que a autora critica, que é muito pontual. Vai lá, monta o coelhinho, pum, acabou, né? Então é simples, é fragmentado. Vai lá no dia do índio, bota um cocar lá, pinta a cara e acabou. Né? Você poderia fazer um projeto para falar da cultura indígena, para falar da origem das palavras, da influência da cultura indígena na formação do povo brasileiro. Aí seria uma coisa mais complexa. Toda vez que é fragmentado e simplório, né? Aí não tem muito significado. É por isso que as autoras aí criticam. Portanto, gabarito, letra E. Uma questão um pouco mais difícil, né? E de escola, né? E de escola. Então, uma questão um pouquinho mais complicada, mas assim também dava para ir, né? Eu vou mudando aqui, gente, para não ficar no meio da questão, tá? Mas uma prova que estava pouco mais palatável. Ó, que palavra, tô gastando verbo hoje. Vamos lá. De acordo com Bacedas, Huguet e Solé, né? Bacedas, 1999, assinale a alternativa correta a respeito da importância do trabalho em equipe dos profissionais na educação infantil. Então, uma questão aí importante que vai falar do trabalho coletivo, né? Trabalho aí em equipe, que às vezes é tão difícil, né? As pessoas aí, às vezes, têm muito problemas de relacionamento, né? Relacionamento pessoal, enfim. Vamos lá. É fundamental manter a coerência nas diversas intervenções educativas empreendidas por diferentes agentes, bem como possibilitar a contribuição de todos em um espaço de autoformação e aprendizagem. Acendeu minha lanterna aqui de alerta. Por quê? Aquilo que eu falo, ó, minhas dicas de palavras chaves, né? Ó, possibilitar a contribuição de todos. Espaço de autoformação e aprendizagem. Coerência de todos. Gostei dessa, hein? Quando aparece a palavra todos, é aquilo que eu falo. A gente, é toda a questão. Não, né, gente? Obviamente não, mas a gente abre o alerta. O que eu faria? Marcaria aí, né? Essa aqui eu gostei. Vou colocar um asterisco aqui para conferir se é ela mesmo. Vamos ver aqui, ó. B. Ao juntar turmas, os educadores otimizam atividades de acompanhamento das crianças, possibilitando liberar de modo rotativo cada professor para estudar e planejar atividades. Não, né, gente? Não tem nada a ver. A gente tem o tempo lá, os HTPI, HTPL, para justamente fazer isso, né? Então, tá fora isso.
As crianças aprendem também por imitação e no mundo contemporâneo o mercado de trabalho exige cada vez mais competências relacionadas à atuação em equipe, como articulação, resolução de conflitos e comunicação. As crianças aprendem também por imitação e fala de mercado de trabalho aqui, né? Ficou ruim isso aí. Não, né? Não, totalmente nada a ver com a pergunta aqui. Enfim, o trabalho em equipe contorna a má qualidade da formação dos professores nas universidades, pois os mais bem preparados e experientes podem corrigir e orientar os demais. Nossa, que horror, né, gente? Então, assim, aí também não tem a ver, porque, assim, má qualidade a gente tem de formação? Sim, tem. Mas também tem boa qualidade, né? Não dá para generalizar e falar, pá, tudo é ruim. Não, acho que não. A maioria tem boa qualidade. O trabalho escolar permite aos professores serem protagonistas de sua atuação, fortalecendo o grupo contra a intervenção de agentes externos, como pais de alunos e órgãos de controle, ou seja, nós colocamos aqui, né, a escola e os pais e os agentes como inimigos, né, não trabalham juntos, nós temos que barrar eles, nada a ver, né, realmente é a letra A, e aí, claro, de acordo com as autoras, né, o pensamento delas, letra A, e de acordo com aquilo que rege aí a educação brasileira, né? Então, letra A, número 30, letra A, de amor, de anomia. Ó, hoje eu estou com um vocabulário bom hoje. Falando de referencial curricular nacional para a educação infantil, propõe a respeito do sono das crianças em horário escolar. Ó, falou da hora do soninho, a hora do soninho. Vamos ver o que ele fala aqui, o que diz lá no referencial curricular nacional sobre a hora do sono. Seja uma prática desencorajada, porque representa um desperdício do tempo formativo da criança na escola, devendo o professor instruir os pais sobre as rotinas adequadas de sono. A hora do sono é importante, né? E tá lá na educação infantil, isso tem, né? Porque a criança tem esse momento de descanso, né? Inclusive no vídeo que eu dou dicas sobre concursos, eu falo da importância, né, do sono, de dormir, para o seu cognitivo, né? Porque tem gente que acha assim, vou estudar, vou varar a madrugada, vou dormir menos e acha que vai ter um melhor desempenho. É o contrário, né? O sono é reparador, o sono é necessário. Se você dorme menos, a sua capacidade cognitiva diminui, tá? Então cuidado, né? Porque tem gente que quer virar, toma café, Coca-Cola, Guaraná, tudo junto, fica lá, espertão, mas no outro dia, puf, morre, né? Então, cuidado. 30, já fiz isso para estudar para a prova, não dá certo não. Bom, letra B, deva seguir uma rotina uniforme a priori, independente das escolas e turno, baseada em estudos científicos e neurológicos que asseguram o desenvolvimento saudável das crianças. E aí, essa aqui você ficou ali, né? Mas uma coisa incomoda aqui, ó. Rotina uniforme e definida a priori. Isso aqui deu uma incomodada, né? Eu não marcaria essa por causa disso. Bebês de até 1 ano devem ser mantidos nos berços, tanto nos momentos de brincadeira quanto durante o sono. Vixe, virou uma prisão o berço, né? A criança vai ficar lá o tempo todo. Não, né? Pois ficam mais seguros e autoconfiantes nesses espaços. E a interação, né? Importante, os estímulos, certo? Então essa não dá para marcar também. A, D, haja flexibilidade de horários para o descanso e ambientes, tanto para o repouso quanto para a atividade daquelas crianças que não querem dormir no mesmo momento. Bacana essa aqui, hein? Eu acho que é essa aí que está lá na Recenei. As crianças sejam habituadas a dormir em ambientes iluminados e com ruídos, nossa, a fim de gradualmente acostumá-las ao descanso nas situações adversas de rotina escolar. Preparando a criança para os vizinhos barulhentos, né? O vizinho, aquele vizinho que toca bateria, o outro que gosta de funk, o outro que gosta da pisadinha, aí você já treina a criança para fazer, para dormir, né? Não, né, gente? Não, logicamente que não. Aqui é letra D. E aqui, gente, a banca, sabendo
que na prática, muitas vezes as unidades de educação infantil têm um horário ali fechadinho para a hora do sono, ela sabendo que isso na prática ocorre assim, ela vai colocar. Mas o que diz o referencial? Que tem que haver sim uma flexibilidade de horário para o descanso e ambientes para o repouso, né? E um ambiente para aquelas crianças que não querem dormir no mesmo momento. Então tá lá no referencial, tá? Mas a banca, sabendo que na prática, né, o pessoal tenta enquadrar um horário ali, ela vai, e aí é que eu falo, precisa ler os documentos e estar atento a isso, porque a banca gosta de fazer esse tipo de pergunta, que às vezes você sabe que a prática tem uma característica, mas os documentos e a teoria falam, ó, o caminho não é esse, né? Mas aí por uma série de motivos acabam estabelecendo um horário, tá bom? Então vamos lá, outra questão de RECENEI, né? Referenciais curriculares nacionais da educação infantil. Vamos lá, para RECENEI de novo, eu mudando ali de lugar. RECENEI, para uma educação em direção à autonomia, significa, né? Então, autonomia que é um aspecto a ser desenvolvido importantíssimo nas crianças. A evitar as armadilhas da afetividade. Ó como restringe aqui já. O afeto não é importante? Aqui jogar o valão para fora, né, da escola. Que tradicionalmente ocupam as relações escolares de primeira infância e aprisionam as crianças na condição de eternos bebês com posturas infantilizadas. Nossa, essa foi dramática, hein? Dramática demais, né? Não, tá fora, isso aí não tem nada a ver. O afeto é muito importante. Aí lê Valon, aí que você vai ver da importância do afeto. Considerar as crianças como seres com vontade própria, capazes de construir conhecimento e, dentro de suas possibilidades, intervir no meio que vivem. Essa é bacana, hein? Né? Sempre a gente está falando isso lá nas aulas. Criança como um ser de direitos, como um ser que tem vontades, que tem desejos, que tem um conhecimento fantástico, rico, de curiosidade, exploração, enfim, né? Aquela ideia da criança rica, que eu falo no sentido de conhecimento. Até caiu uma questão falando isso, eu até expliquei isso aí, né? Então, gabarito letra B. Mas vamos ver aqui os outros, né? Para ver se não tem. Ensinar as crianças desde cedo a se responsabilizar por seus atos por meio de um sistema racional e planejado que desincentive ou recompense. Desincentivar já é uma palavra que não combina, né? E você vai desanimar as crianças. Ih, gente, faz isso não, que isso aí não dá certo, não. Né? Não, ou recompense os comportamentos apresentados aqui, muito, né? Não tem nada a ver, né? É estranho isso aqui. Um slogan pedagógico que causou a perda da autoridade docente, a indisciplina e aumento de conflitos em sala de aula, exigindo uma ruptura com esse paradigma. Nada a ver também isso aqui, gente. Né? Até porque a ideia de que conflito é ruim, né, é uma ideia que pedagogicamente não deve ser aceita. Os conflitos, eles devem ser trabalhados e as pessoas tentam pensar sempre no conflito no lado negativo, né? Nem sempre o conflito ele é negativo, tá? O conflito é importante no desenvolvimento, no aprendizado. Ignorar que as crianças pequenas estão na fase piagetiana da heteronomia, negligenciando a especificidade da educação infantil e as necessidades de regulação nessa etapa. Nossa, aqui fez um discurso bonito, mas que não é isso que está lá na RECENEI, tá? Então, portanto, gabarito letra B, de fato, certo? Então, essa é uma questão que poderia aí dar um pouquinho mais de trabalho se a pessoa não tivesse essa ideia dessa criança que eu falei lá, falei dos meus aulões, né? Aulões, tá certo. Sobre a riqueza, a importância da criança, tá? A música está presente nas mais diversas atividades da educação infantil, servindo
propósito igualmente variados. Assinale a alternativa que descreve o uso que trabalha o conhecimento específico da linguagem musical, como discute a Recenei. 3 questões de referenciais curriculares nacionais da educação infantil, né, o que não é muito comum, mas caiu aí 3 questões importantes aí, tá? Então vamos lá. Canções para promoção e formação de hábitos, atitudes e comportamentos, como lavar as mãos antes do lanche, escovar os dentes, respeitar o farol. Não, né, gente? Isso aqui é muito mecânico, né? Ah, vamos criar uma musiquinha para lavar a mão, vamos criar Não, né? Muito mecânico, muito automático, muito robozinho, certo? Imitação de sons da natureza pelas crianças a partir da escuta de diferentes tons, como passarinhos para tons agudos ou elefantes para tons graves. Vamos continuar aqui. Músicas típicas ou de comemorações relativas ao calendário de eventos do ano letivo, simbolizando datas como Dia das Mães ou Dia do Soldado. Já vimos aqui o problema com essas datas, né? Então já teve uma questão aí chamando a atenção aqui, ó, disso aqui, certo? Então, né? Canções e trava-línguas como recurso lúdico para memorização. O que eu falei para vocês? Memorização é uma palavra que não combina, né? Ah, mas sempre vai estar errado? Aí precisa analisar todo o contexto, né? Nós estamos falando aqui de educação infantil, de uma atividade com linguagem musical, que você pode explorar bastante a criatividade, né? O reconhecimento dos sons, e aí você vai colocar aqui memorização, né? Batidas e músicas para promover o desenvolvimento motor a partir de uma reprodução de uma sequência de gestos propostas pelo professor. E aí, o que você marcaria aí? Né? Então, aqui neste caso, né, está lá na Recenei, né? É a letra B. Imitação de sons da natureza pela criança a partir da escuta de diferentes sons, como passarinhos ou elefantes, para tons graves. Muita gente aqui ficou com esse elefante aqui, som de elefante, né, gente? Ficou com isso e muita gente aqui errou essa questão por esse motivo, que realmente causa aqui uma dúvida, né? E aí muita gente ficou em dúvida na B e na E, tá, gente? Né? Porque até já caiu uma questão falando sobre... o pessoal até contestou lá, né, na prova de Guarulhos e tal. E aí falava exatamente isso de trabalho com sons, né, com apito na época, não lembro mais a questão, tá? Mas é letra B de bola. Essa questão aqui foi uma questão um pouco mais difícil, porque realmente você precisava tá ali inteirado na Recenei sobre a linguagem musical, né? Então, trabalhar aí com sons da natureza, né? Que é uma questão importante, porque tem diferentes tons, enfim. Então, você eliminaria algumas aqui, mas realmente entre a B e a E, né? Mas a E, ela se refere mais à questão não musical e sim psicomotora, né? Então, se você conseguisse separar isso, você teria aí acertado. Mas muita gente errou essa questão, tá? Muita gente errou. Vai ser uma questão que vai ter um índice de erro. Opa, agora eu parei tudo aqui. Vai ter um índice de erro aí bastante alto, eu acho, né? Na média ali vai. Vamos, não tão alto assim. Então, vamos lá para número 34 e 35. Questões aqui, ó. Na hora do parque, algumas crianças de 4 anos estão envolvidas em uma brincadeira espontânea de vendinha. Elas se alternam comprando produtos em uma banca improvisada no tanque de areia com bolos, biscoitos e outras comidas de faz de conta. A professora observa que estão se divertindo, mas também leva a atividade muito a sério a ponto de haver conflitos. E aí, a número 34 diz o seguinte: a respeito dessa atividade lúdica, assinale a alternativa correta segundo a discussão trazida por Craig e Kercher.
Gente, é sempre importante você estar atento que você está respondendo, né, com base... O que a banca quer saber? Ela quer saber se você conhece o pensamento daqueles autores, tá? Então é nessa base. Então vamos lá. Essa brincadeira antecipa práticas típicas do mundo adulto, expondo desnecessariamente a criança à realidade mercadológica da sociedade. Bom, o que a gente sempre fala, né? Que a educação ela tem que ter uma relação importante aí com o mundo, com o que acontece. Então, não é antecipar práticas típicas do mundo adulto, não é esse o pensamento das autoras. Brincadeiras dirigidas são melhores para o desenvolvimento da criança, sendo a falta de intervenção da professora representativa do despreparo da docente na educação infantil. Aonde falou que, né, eles estão numa brincadeira espontânea aqui, a professora observa, né? Vamos ver aqui. As brigas mencionadas mostram o momento em que a brincadeira deve ser interrompida pela professora, pois conflitos são prejudiciais à formação da criança. Aqui, você já expliquei isso na outra, né? Não é essa ideia de que conflito é prejudicial, gente, tira da sua mente. Conflito não é prejudicial. O conflito muitas vezes é necessário para que você, o que eu chamo, saia da sua zona de conforto, né? O que acontece? A gente muitas vezes vamos falar de concurso público. Você está ali, né? Já tem um cargo, está sossegadinho, né? Aí você vai, não estuda muito, você está numa zona de conforto, certo? Né? Se alguém te dá uma provocada ali, mexe com você, pá, você fica, aquilo te move, né? Então às vezes um conflito leva você a tomar uma decisão, a você fazer uma reflexão. Conflitos nem sempre são ruins, né? Os conflitos desnecessários, esses sim, né? Aqueles bobos que as pessoas às vezes criam sem necessidade, esses não levam a nada, mas às vezes é preciso ter conflitos para que a sociedade se transforme, né? A postura de observação da professora demonstra excessivo controle, pois o lúdico deve acontecer de modo livre e autônomo para o pleno desenvolvimento da criança, tá? É importante, gente, aqui também observar o seguinte. Você falou na outra aula que toda a brincadeira é importante que seja planejada, organizada. Sim, mas também, né, há um espaço para as brincadeiras espontâneas, gente. Sim, você deve ter ali um tempo onde essa brincadeira é realmente espontânea, porque espontaneidade também faz parte do mundo infantil, né? Você, de vez em quando, né, tem uma brincadeira que não foi planejada e dimensionada, porque aquilo é realmente uma hora de brincar livre, né? Então o professor tem que ter essa visão. Mas aí o problema é se o professor faz hora de brincar livre toda hora, né? Aí vira espontâneo mesmo, sem qualquer planejamento. Agora, há um momento em que, né, as crianças ali têm sim esse momento aí de brincadeira espontânea. Essa brincadeira imita o mundo adulto, apresentando um grau elevado de complexidade por envolver uma cena inteira, rica e detalhada. É exatamente isso que pensa a autora aqui, né? Os autores, tá? Então a letra E, né? Essa brincadeira imita o mundo adulto, né? Então nós estamos falando aqui de vendas, né? Vendinha, onde elas estão comprando, e essa tem claro, aí é um grau de complexidade elevado, né? Porque tem toda uma cena ali, enfim. Então é letra E, né? Gabarito letra E. Lembrando que isso, pelo que está comentado aqui, já era uma proposta que a professora deixou ali, uma atividade espontânea. Na hora do parque, elas estavam brincando, livres ali, e aquele era um momento de brincadeira livre deles no parque, tá? Então, gabarito letra E, certo? Bom, o jogo 35, o jogo simbólico ou faz de conta, pode ter diferentes funções.
Assinale a alternativa que classifique e justifica corretamente a atividade da vendinha descrita de acordo com as funções dos jogos simbólicos discutidas por Craig e Karcher, né? Karcher, acho que fala assim. Bom, função de transposição, porque a criança quer adentrar o mundo adulto, rompendo com sua condição infantil original. Olha, criança já quer romper o mundo adulto. Função lúdica, uma vez que as crianças estão se divertindo dentro do tempo livre proporcionado pela escola. Função de compensação, pois a criança executa pelo faz de conta ações que a interessam, mas que não consegue realizar no cotidiano. Função meritocrática, porque a criança aprende nas brincadeiras que simulam a vida social, a ética do trabalho e do desempenho. Função de liquidação, porque a criança supera a situação inicial de medo e tensão que envolve em direção à convivência pacífica. Essa é uma questão mais difícil. Por quê? Você tinha que saber o que é o jogo de faz de conta, o simbólico, na ideia, né, e na discussão da Craig e da Karcher. Aí, gente, a banca te deu várias alternativas. Você podia, se você não tinha conhecimento da autora, das autoras, você realmente ia ficar aqui, ia pensar assim, poxa, será que é função lúdica? Né? Função lúdica, meritocrática, que você talvez não colocaria, né? Mas será que é função de transposição? Né? Será que é isso mesmo? Ela quer romper com a condição original? Você ficaria bastante na dúvida, mas, de acordo com as autoras, esse jogo simbólico ele é uma função de compensação, né? Pois a criança executa pelo faz de conta ações que interessam, mas que não consegue realizar no cotidiano. E aí aquela minha dica, gente, o que você faz quando você assiste um vídeo desse? Poxa, tem lá no meio edital, Craig, Karcher, vou anotar o que elas pensam lá do jogo simbólico, do faz de conta, né? Nessa aqui, ó, isso aqui é uma função de compensação. Porque essa questão pode reaparecer. Vocês viram aí que nessas análises de prova, várias questões aí, né, dialogaram com outras provas. Né? Então, você fazendo esse caderno, esse resumo, você consegue aí melhorar o seu estudo, certo? Vamos lá para número 36, né? 36, vamos para 36. A voz está ruim, gente, está péssima hoje. Nossa Senhora, quase não estou conseguindo falar. Vamos lá, número 36, em Edwards, Gandini e Forman, né? São apresentados princípios e práticas das escolas de Reggio Emília. Caiu várias vezes isso aqui, né? Caiu em outras provas falando dessa escola. Então já é um tema que você tem que estar atento que esses autores aí, autoras trabalham, tá? De acordo com a obra, assinale a alternativa que descreve corretamente a concepção sobre o professor e sua atuação nessas escolas. E aqui eu quero chamar a atenção, gente. É um estudo, né, dessas escolas, dessa região aí, né, dessa cidade, acho que Reggio Emília é uma cidade, ou é uma região, eu não sei como eles chamam lá isso, na Itália. Então, cuidado aqui, né? Porque nós estamos falando de uma realidade de outro país e de uma experiência em outro país, certo? Então, primeira coisa que você tinha que atinar na hora de responder isso. Espera aí, eu não estou pensando em Brasil agora. Estou pensando aqui nessa experiência italiana, certo? O papel do docente é de facilitador da aprendizagem, sendo fundamental que a criança seja reconhecida como protagonista no contexto escolar e o professor mantenha uma atuação discreta como mediador entre ela e o conteúdo. Aí, se você não introjetou essa ideia que você está pensando numa escola na Itália, né? Essa aqui você fala, nossa, né? Eu não gostei muito desse final aqui, né? Uma atuação discreta, mas sempre falam isso, que o professor é facilitador. Cuidado,
né? Quando nós estamos falando isso, nós estamos falando aqui de muitos teóricos brasileiros, né? Mas a gente está falando de uma experiência prática numa região da Itália, né? O trabalho e a performance individual do professor são o eixo da pedagogia de Reggio Emília, o que significa que a qualidade das práticas educativas depende de uma postura reflexiva de cada docente e de suas escolhas pedagógicas, tá? Vamos lá. Em uma sociedade democrática, o professor representa os interesses públicos de cidadania, exigindo que ele siga com precisão os métodos e regras desenvolvidos em Reggio Emília, ao invés de buscar a suposta renovação da prática docente autônoma. E a D, o professor é protagonista, sem que isso signifique que a criança e os pais também não sejam, exaltando o diálogo e o confronto de ideias e experiências que compõem um trabalho colaborativo. E aí, a Escola Democrática de Reggio Emília depende de um trabalho docente realizado em harmonia e cooperação que rejeite o conflito entre as crianças e as atividades pedagógicas entre os pais, pois prejudicam a escolha a construção de um projeto. De um projeto público comum. Então, olha só, gente, aqui complicou, né? Porque se você não sabe, né? Se você não sabe sobre o modelo pedagógico e a descrição, fica difícil aqui você responder essa questão, porque ela traz ali várias ideias, algumas, né, falando de sociedade democrática, que é um tema que eu falo que é importante, né? Então, agora eu peguei aqui na internet, ó, Reggio Emília é uma comuna italiana da região de Emília-Romagna, província de Reggio Emília, com cerca de 169 mil habitantes, tá? Fiquei curioso aqui, já dei um. Então, olha só, é uma experiência prática que ocorre, assim como tem Escola da Ponte, né? Então, a gente aqui, o DNA da educação brasileira, que eu falo, não servia para essa questão. Então, é preciso que você, às vezes, esteja atento a isso, né? E a banca cobrou já 2 vezes. E aí, sabendo disso, a banca coloca logo na letra A aqui uma coisa que é super atraente para a gente responder, né? Pensando no DNA da educação brasileira. Porém, não é. Nós estamos falando de Itália, e aí, sim, na Reggio Emília, o professor é protagonista, sem que isso signifique que a criança e os pais também não sejam, tá? Então, olha o equilíbrio aqui, né? Exalta-se o diálogo, né? O diálogo é importante, e o confronto de ideias, ó, confronto, né? E experiências que compõem um trabalho colaborativo de alta exigência e profundidade, portanto, gabarito letra D. Essa é uma questão que muita gente errou, porque na hora não pensou, né? Não se transportou para esta região, para esta comuna, né, na Itália lá, enfim. E aí acabou não conseguindo responder, tá? Emília Ferreiro, 37, é uma das importantes referências para pensar a alfabetização da criança. Tenho falado muito disso. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação coerente com a perspectiva da autora a respeito do trabalho do professor com as primeiras escritas, né? E Emília Ferreiro tem caído bastante. Aí é uma das autoras que você precisa dar uma aprofundadinha nela, né? Porque aí você precisa realmente se dedicar um pouco a entender a ideia da Emília Ferreiro, senão você pode bobear aí nas questões. O professor deve se importar sobretudo com aspectos gráficos da produção, como qualidade do traço e distribuição das formas, sem considerar ainda os aspectos construtivos ou acerto ortográfico. Não é isso, né? Essa preocupação com o aspecto gráfico aí não é a ideia da Emília Ferreiro, né? Então,
não, longe disso. B, o professor identifica e avalia o uso de letras para qualificar atividades como representantes da primeira escrita, permitindo distingui-las de garatujas ou rabisco do faz de conta do saber escrever, né? As cópias são experiências significativas das primeiras escritas, e aqui, gente, né, falou em cópia, eu falo, não tem nada a ver, né, com Emília Ferreira. Cópia, cartilha, você já descarta de cara, né, permitindo que as crianças se sintam seguras e amparadas pelo professor quanto à forma de escrever e palavras solicitadas. Linhas diversas, como as onduladas e o zigue-zague, ou séries de linhas verticais e bolinhas, devem ser avaliadas pelas condições de produção para que o professor determine se são ou não as primeiras escritas. E o nome da criança é o ponto de partida para a alfabetização, sendo o conteúdo da primeira escrita que deve ser ensinado pelo professor, promovendo a identidade e a autoestima, né? Então, olha só. Aqui estamos falando das primeiras escritas. Primeiras, né, gente? Primeiras. Aí você já vai pegar o nome da criança? Não é isso que a Emília Ferreira fala, tá? Estamos falando das primeiras escritas. Aí a C te dá uma, né? A B tem aqui garatuja, eu já vi Emília Ferreira falar disso, dá uma vontade de marcar essa Bzinha aqui, mas não é, gente, não é. De acordo com Emília Ferreira, as primeiras escritas, linhas diversas, como as onduladas e o zigue-zague, ou séries de linhas verticais bolinhas, devem ser avaliadas pelas condições. E olha só, de produção para que o professor determine se são ou não as primeiras escritas. Nós estamos falando das primeiras escritas. Nós não, né? A Emília Ferreira está falando das primeiras. Portanto, letra D de dado. Eu sei que muita gente olhou para B e falou, ixi, é a B. Por quê, né? A Emília fala dessas questões, mas aí não é, porque a pergunta está falando das primeiras, e aí é letra D. Linhas diversas, como as onduladas e os zigue-zagues, né? Então, marca aí, ó, faz aquele resuminho, marca aí da Emília Ferreira também, que tem caído bastante. Olha ela aqui de novo, olha a Emília de novo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Emília Ferreira, novamente aqui, caiu duas questões, ó. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a perspectiva de Emílio Ferreira a respeito da clássica pergunta: deve-se ensinar a ler e escrever na educação infantil? Gente, essa aí eu já até comentei numa aula aí, não lembro qual, né? Porque tem mais de 200 aí. Mas em uma das aulas eu comentei isso. Comentei exatamente o que a Emília Ferreira fala sobre isso, tá? E aí coloca aqui, a sala de aula durante a primeira infância deve evitar o código escrito em seu espaço e suas atividades, permitindo a criança focar nas experiências lúdicas adequadas à sua faixa etária. A pergunta é mal colocada porque pressupõe que o adulto determina quando as crianças aprendem a ler e escrever, desconsiderando o contexto em que estão inseridas. Iniciar o processo de alfabetização na educação infantil configura uma urgência irresponsável, fruto de uma pressão social que impõe à criança conteúdos para os quais está inapta. As novas tecnologias precisam ser aproveitadas, pois permitem antecipar desafios de alfabetização antes inviáveis, como a vantagem da digitação sobre a escrita manual, e a alfabetização na educação infantil é mais robusta, pois pesquisas da autora indicam que as hipóteses das crianças são mais criativas e menos estereotipadas do que o ensino fundamental. Gente, essa aqui, se você conhece a Emília Ferreira, conhece o pensamento dela, você responderia com uma tranquilidade. Quando eu bati o olho nessa questão, eu já nem, né? Quando eu vi a primeira frase que diz assim, ó, a pergunta é mal colocada, eu já falei essa, né? Porque é exatamente o que a Emília Ferreira fala, ela inclusive deu uma entrevista falando isso, né? Perguntaram exatamente para isso, para ela. Deve-se ensinar a ler e escrever na educação? E a resposta dela é, a pergunta é mal colocada, porque pressupõe que o adulto determina quando as crianças aprendem a ler e escrever, desconsiderando o contexto
no qual estão inseridas, né? Portanto, letra B, gente. Essa é a Emília Ferreira falando. E aí por quê, gente? Porque realmente inverter as coisas, porque às vezes você tem condições de fazer vários estímulos na educação infantil para começar ali o processo de alfabetização. Significa que a educação infantil vai alfabetizar? Não, não é isso, né? Por isso que ela fala, a pergunta está mal colocada, você precisa entender o contexto que aquela criança está inserida, como está inserida, né? E aí sim, tendo possibilidades de desenvolvimento, o professor vai trabalhar várias questões, vários estímulos de acordo com o contexto. Por isso que, né, então a Emília Ferreira exatamente dá essa resposta aqui, número 38B, né? Então, essa realmente dependia de você ter essa informação do pensamento da Emília Ferreira, que eu já até comentei em alguma aula sobre isso, tá? Mas tenha atenção nisso, né? Então ela fala, o pensamento dela é assim, não é isso, se é isso ou é aquilo. É que você tem que olhar todo esse contexto, todas as condições, né? É importante lembrar que a educação infantil é o lúdico, é a brincadeira, ela não tem esse compromisso, a educação infantil, da alfabetização, não tem, né? Mas se você na ludicidade, na brincadeira, você vai introduzir várias coisas que a criança vai aprender, né, ali, a começar ali o seu processo de alfabetização, tá? Então vamos lá para número 39. Adultos de todo mundo brincam com bebês de esconder a face e revelá-lo após uma breve pausa, denominado popularmente de cuti-achou ou esconde-achou em português, ou ainda agora em inglês, peekaboo, nem sei falar isso não. Assinale a alternativa que expressa corretamente a perspectiva trazida por Kishimoto em Formosinho sobre essa brincadeira, né? Então, o que é aquela brincadeira famosa, né? Que a gente esconde o rosto e fala para a criança, achou, né? Todo mundo faz isso, né, gente? Quem não fez, né? Então, olha só, o que as autoras dizem disso? Pode ser, por ser uma brincadeira massificada e repetitiva, limita as possibilidades da criança, desconsiderando a sofisticação e do pensamento dos bebês. Limita isso, não, gente, isso é um estímulo, né? É um estímulo importante ali, né? Não tem nada a ver isso aqui. É um jogo interativo sem função comunicativa? Ué, né? Tem tudo de comunicativa, né, essa função, que auxilia no desenvolvimento motor e na superação do medo e da ausência do mãe por meio da repetição e ludicidade. Nada a ver. Exemplifica a pedagogia das mães. Olha, pedagogia das mães, gente. Que é uma forma intuitiva de desenvolver a criança a partir de objetivos pré-definidos e produtivos intencionalmente mobilizados na interação. Não, né? Pedagogia da mãe, não. Essa brincadeira constitui uma narrativa compreendida como aquilo que dá sentido ao mundo, apoiando o desenvolvimento da linguagem pelo jogo interativo e simbólico. Vamos ver. Como jogo interativo não simbólico, o esconde-achou cumpre a funda, né? Aí aqui matou porque é um jogo simbólico, tá, gente? E adequado ao bebê que está fazendo anterior. Portanto, letra D, de dado, né? Constitui uma narrativa compreendida como aquilo que dá sentido ao mundo, apoiando o desenvolvimento da linguagem pelo jogo interativo e simbólico. E para encerrar a nossa aula, né, porque tem parte 2, a missão. Nós vamos aqui falar da número 40, aí depois eu gravo as outras 10 questões, né, senão fica muito longo o vídeo. Tá? E a voz também já está acabando. Durante a hora da chegada das crianças à escola, uma professora montou diversos cantos de entrada. Um posto de lavagem de carrinhos, uma floresta com dinossauros, um hospital com injeções e bonecas, e uma mesa com um conjunto de panelinhas e bonecas. Um menino de 3 anos logo chega e começa a brincar sozinho de dar papinha para uma boneca.
Tendo em vista a descrição desse caso e as contribuições de Kishimoto sobre o jogo brinquedo e a brincadeira, é correto afirmar que... aí vamos lá. E agora, hein, gente? E agora? Questão número 40. Questão que deu o que falar essa questão. A boneca é um brinquedo e não segue um sistema predeterminado de regras como acontece nos jogos, permitindo várias formas de brincadeira e estimulando a representação ao substituir objetos reais para a criança a manipule. Lembra que nós estamos falando da Kishimoto, né? Kishimoto, sei lá como fala o nome dela, e da teoria lá do que ela escreve em jogo, o brinquedo e a brincadeira, né? O canto de entrada é a oportunidade que a professora tem de observar a brincadeira espontânea no caso descrito. Há uma execução inadequada da prática ao pré-determinar a brincadeira com diferentes ambientações na sala de aula. Bonecas e panelinhas são brinquedos femininos e por essa razão a professora deve encaminhar com sensibilidade o menino e outra brincadeira mais adequada ao seu gênero e aos papéis sociais masculinos, a exemplo dos dinossauros ou carninho. Gente, se respondeu essa aí, danou-se, né? Nada a ver, né, gente? Nada a ver. Aí você vai falar assim, Fábio, porque, né? Gente, e a gente tem que superar essa fase, né? Porque muitas pessoas, e aí há um certo preconceito na educação, que acha assim, se o menino brincar com boneca e panelinha, é porque isso vai afetar lá a questão da sexualidade dele. Gente, nada a ver isso, né? Por quê? Brincar de panela, da comida, pode... O menino no futuro pode ser um chefe de cozinha, né? Então, não tem nada a ver isso, né? Essa coisa de... se fosse assim, eu vou brincar com o dinossauro, eu vou ser o Indiana Jones, né? Então, sabe? Então, precisa desconstruir essas coisas, né? Por quê, gente? Senão a gente cria a educação que não, né, separa o feminino do masculino, e a gente tem todos esses problemas que nós temos hoje na sociedade, essa desigualdade, violência contra a mulher, né? Se a mulher quiser brincar de carrinho, se a mulher quiser dirigir, se a mulher quiser fazer o que ela faz, aliás, as mulheres estão arrebentando aí na Olimpíada, né, gente? Medalha de ouro a mulherada dominou, né? Mulherada aí, ó, show de bola. Quem trouxe ouro para o Brasil foi tudo mulher, né? Tudo mulher. E prata também, ó, em atividades que o pessoal fala assim, isso aí não é para menina, né? Skate. Nossa, skate, a menina ganhou no skate. Então, bem interessante. A outra ganhou medalha lá no tênis, a outra no boxe, a outra na maratona aquática. Tá vendo? Mulher, lugar de mulher é no lugar que ela quiser, né? Bom, vamos lá. O caso mostra como o brinquedo, o jogo e a brincadeira devem ser compreendidos indistintamente, pois sua função é a mesma: o desenvolvimento por meio de práticas lúdicas dirigidas que ancoram o trabalho na educação infantil. Se os cantos de entrada fizerem parte da rotina pedagógica da turma, prejudicarão o desenvolvimento infantil, pois incentiva, como no visto, o caso de isolamento no brincar, cuja riqueza só se dá na interação com o outro. Essa não tem muito sentido, né? Não tem, porque a criança ela pode em algum momento brincar ali sozinha, mas depois ela vai interagir, vai ter momentos de interação, então não é. Bom, aí aqui teria que realmente também, né, conhecer um pouco aí do jogo, brinquedo e brincadeira. A gente conseguiria eliminar a C, eliminar a E, né, tranquilamente, pensando aí na educação que é ampla, tal, não essa educação que exclui, que coloca ali, né? Aí tem até o livro da Daniela Awad aí que eu comentei aí no meu canal, também do Meninos e Meninas. Então, a gente excluiria essa. Aí as outras a gente poderia ficar, né, na dúvida aqui em alguma coisinha, mas de fato a letra correta é gabarito letra A. A boneca é um brinquedo, certo? Não segue um sistema determinado de regras, né? É um brinquedo que você pode inventar 1000 coisas com uma boneca, permitindo várias formas de brincadeira, estimulando a representação ao substituir objetos reais para que a criança os manipule, tá? Então a boneca
tem aí essa questão colocada lá no jogo, o brinquedo e as brincadeiras, certo? Ok, gente? Então a gente conclui esta aula, né? Num próximo vídeo, para que a gente possa aí dar continuidade. Grande abraço. Lembre, se você fizer muitas provas, né, da VUNESP, você vai pegando o jeitão dela e aí você vai conseguindo excelentes resultados. Aí teve o depoimento aí da pessoa, né, que foi muito bacana, que atingiu 80% na prova, um excelente resultado, né? 80% realmente é ali importantíssimo, tá? E sempre você fazer o pós-prova é muito importante. Ver onde você errou, o que você precisa melhorar, qual a sua meta que você precisa atingir. Eu vou até fazer um vídeo sobre metas também, que é muito importante. Tá bom, gente? Um grande abraço, até a próxima.